querido mestre amigo, pedimos a tua companhia nessa estrada, essa estrada que caminhamos rumos à nossa evolução, ao nosso entendimento, ao nosso reconhecimento como seu irmão, como os filhos do nosso Pai. Que nesta noite abençoada o Senhor visite a cada uma das casas dos irmãos que aqui estão presentes, levando a eles todo o conforto, toda a sabedoria, toda a tua alegria. E que nesta noite nós possamos compartilhar um pouco de tudo aquilo que estamos aprendendo ao longo deste caminho contigo, através dos seus amorosos ensinamentos. Que o Senhor permaneça ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, né? Mais uma alegria, né? Esse negócio de dar boa noite, né? Aqui no mundo virtual só não é ruim porque a gente não escuta boa noite do lado de cá, né? Todo mundo falando, né? Precisa saber se está todo mundo animado, se está todo mundo concentrado, né? A gente fica meio solitário, assim, sem ouvir as vozes de todos, né? Mas, enfim, nós chegamos hoje à última palestra, né? Do nosso curso, né? Das parábolas. Nós não falamos sobre todas, se não me falha a memória, acho que nós falamos sobre 16 das... São 40, Joel? Ou 42? Parábola é 29 a 34. No 29 a 34, tá vendo aí? Tá bom. Agora, muitas vezes se coloca ensinamento como parábola. Pois é. Então, temos aí nosso Joel para poder sempre nos trazer a regra correta. Bem, hoje nós vamos falar, né? O tema já foi colocado, é a palavra a parábola, estou ficando doido, a parábola do rico e do Lázaro. Então, assim, não sei se todos conhecem, então eu vou fazer a leitura para que a gente depois lembre dos personagens ao longo da nossa conversa. Ela começa assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia à sua porta, coberto de chagas. Desejava ele saciar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, mas ninguém a lhes dava, e até os cães vinham lhe lamber as feridas. Aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou seus olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda que Lázaro molhe na água na ponta de seu dedo, para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, do mesmo modo que Lázaro recebeu os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, e tu estás em tormentos. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de tal forma com que os que querem passar daqui para junto de vós não podem nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, então envia Lázaro até a casa do meu pai, onde eu tenho 5 irmãos, a fim de lhes atestar estas coisas, para que não venham eles também a este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Respondeu-lhes Abraão: Se não ouvem a Moisés nem aos profetas, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, não se convencerão. Bem, quando eu li essa parábola, eu fiquei, assim,
bastante pensativo, né? Porque ela demonstra muito claro o que é, né? Na verdade, nós que já estamos já há algum tempo tendo contato com a doutrina espírita, ouvindo, né, as palestras, seja na fraternidade, seja... Acredito que hoje em dia, não só com esse advento da pandemia, mas da tecnologia, né? Então, assim, é muito difundido hoje várias linhas espirituais falando, então a gente pode ter acesso a esses conteúdos o tempo inteiro. Então, nós entendemos um pouco da realidade, né, que nos espera, na verdade, assim que a gente passa daqui para lá. Mas fiquei pensando também, né, que Jesus, eu fiquei pensando assim, o que será que motivou, né, Jesus a não deixar só essa parábola, mas todas aquelas que nós passamos, né, durante o curso. E eu cheguei a uma conclusão que ele veio, eu acho que eu disse isso numa palestra passada minha, né, trazer essa relação, né, essa proximidade do Pai com a gente, né, acho que foi quem nos deixou mais próximos, né, até ensinando a oração do Pai Nosso para que a gente, sempre que quisesse estar próximo dele, o fizer. Mas eu acho que ele demonstrou, através destas parábolas, todo o amor que ele podia deixar por nós, né? Eu acho que, além da cura que ele fez com todos, né, os ditos, os milagres, o exemplo do trabalho, né, que ele nunca deixou de trabalhar, ele sempre teve seu mandato, né, era sempre de muito trabalho, mesmo que ele quisesse descansar, o povo estava ali colado junto a ele. Acredito também que ele tinha muita pressa de dizer, né, ele tinha muito a dizer, muito a mostrar em um pouco espaço de tempo, né, foram aí, segundo a gente entende, que foram aí 30 anos de preparação e 3 anos de trabalho, né? Até que chegasse a sua derradeira, né? O ponto alto, né? do seu mandato aqui na Terra, que foi a ressurreição. E eu fiquei pensando, poxa, ele nos trouxe a parábola do semeador, né? Acho que foi a primeira parábola que a gente estudou nesse curso. E fiquei pensando como que ele poderia expressar esse amor, né? Como que Deus expressaria, como ele deixaria registrado. E eu cheguei a uma conclusão minha, né, que, poxa, Deus ama tanto a gente, né, esse Pai que Jesus tanto nos quis aproximar, que acho que na parábola do semeador, né, ele mostra o trabalho incansável, e eu acredito que seja antes de Jesus e continue até hoje, sempre, o tempo todo, semeando todas as sementes da Boa Nova, né? Semeando as sementes do Evangelho, né? De toda a conduta que está incansavelmente, ele continua enviando ali inúmeros semeadores, até que o nosso coração esteja, né, preparado, né? Em cada, acho que, fase da nossa vida, a gente vai estar preparado para colher determinada semente que é lançada. Né? A gente vê na parábola do filho pródigo, né, que a alegria maior, né, eu acho que é mais uma expressão do que Deus quer da gente, né, que quando o filho perdido, né, retorna a casa, então ele fala da alegria desse pai a receber o filho. Então é muito reconfortante, eu me sinto muito próximo, né, acho que muito amado pelo pai quando eu ouço, né, esse retorno, né, do filho que chega. Eles nos traz também, né, em alguns momentos, nos chama também a atenção, porque eu acredito que, como alguém que ama, ele não passa sempre a mão na nossa cabeça, ele quer também deixar, às vezes, algum ensinamento para servir de alerta, para que a gente possa seguir no futuro. Eu acho que também isso é amor, é também acolher. Quando eles não falam da parábola do joio e do trigo,
quando ele não fala da palavra na parábola da rede. Então, ou seja, eu entendi que ali ele vem colocando que a gente, né, nasce com o trigo dentro da gente, que é a nossa centelha divina, nosso DNA, né, de imagem e semelhança do Pai, mas também nos alerta sobre que neste caminho de evolução nós vamos trazer também aquelas emoções que são muito primárias, que nós vamos, ao longo deste tempo, aperfeiçoando. Mas ele permite, né, na parábola do joio, ele vão arrancar tudo? Não, deixe crescer de forma que quando eles estiverem, né, nós conseguiremos identificar qual é um que é outro. Então, acredito que a gente também vem trazendo esse emaranhado de sentimentos, de emoções, ao longo da nossa evolução, dos reinos que nós fomos passando, e no momento certo a gente vai conseguir, com o conhecimento que a gente adquire aqui, como conseguir separar esses sentimentos e realmente, em algum momento, não mais carregá-los, aqueles sentimentos negativos, e a gente deixar florescer o nosso trigo, ou na parábola da rede, os peixes, né? Eles separam lá a separação dos tipos de peixe. Deixou para a gente um grande exemplo de que nós devemos, assim como ele, trabalhar, que é a parábola dos talentos. Ele deixou ali muito claro que todos nós recebemos e todos nós temos condições. Então, não existe amor maior de um pai para um filho de entregar ele uma caixa de ferramentas no qual ele pode utilizar ao longo de toda a sua evolução. Então, acho que marca muito para mim esse amor, essa acolhida de Jesus através dessa parábola. Nos deixe também atentos sobre a parábola dos primeiros lugares, né? Porque muitas vezes a gente pode querer, né, sentar ali lá na cadeirinha da frente e a gente ainda, né, deixar o quesito da humildade muito, muito latente. Então, fui percebendo que ao longo desse curso, ele foi nos dando muitos ensinamentos para que a gente conseguisse, né, pensar agora na parábola do rico e do Lázaro, se nós também, né, nas proximidades, nas nossas próximas ações, o que nós iremos escolher, né? Então, assim, essa parábola, ela traz muito sobre a questão, né, de o que a gente colhe, né, durante a nossa existência, seja só nessa ou de todas as outras. Então, nós vemos ali, né, um rico que detinha na terra, né, todos os bens. Eu também até lembrei daquela parábola foi até Joel que deu do rico avarento, né? Que ele tem lá, manda destruir tudo e constrói de novo maior para ele. Então, ou seja, eu acho que essas parábolas, ela tem dois ricos ali falando sobre que muito recebeu, né, e pouco distribuiu. Então, a gente vê do outro lado, a contraponto, acho que Lucas traz muito isso em toda a passagem. Essa parábola, ela só tem no Evangelho de Lucas. E se a gente for olhar as outras, ele tem muito essa relação da riqueza e da pobreza. Não que a riqueza seja algo ruim, diga-se de passagem, né? Que muitas vezes a gente pode encarar isso como, então quer dizer que eu ser rico, eu vou direto para o inferno. Não, a questão não é essa. A questão é como nós podemos utilizar essa riqueza material, assim como os talentos que Jesus fala na parábola, quando nós vamos utilizar isso a serviço da construção deste mundo, da continuidade da obra de Deus, a continuidade da obra que é incessante, né? Ela não para. Nosso mundo está em constante evolução, seja material, seja espiritual. E a contraponto nós temos Lázaro, que veio sem nenhum tipo de posse, veio totalmente humilde ou pobre mesmo, né? Não só humilde, mas sem recursos materiais. E quando ambos, né? E aí tem, acho que um outro grande ensinamento que eu pude perceber, que eu pude aprender, que é a igualdade de condições que o Pai nos coloca. E dependendo da condição, nós vamos passar pelo mesmo caminho, que é o caminho do fim das nossas vidas, que é o caminho da gente morrer. Então, a morte chega para o rico, chega para o pobre, ele não faz distinção. Essa é uma coisa que nos iguala a todos.
E aí o que vai diferenciar no pós, na nossa continuidade da nossa caminhada, é o que a gente faz com os nossos talentos, o que a gente faz com tudo aquilo que a gente trouxe, né, durante a esta vida. Então, se a gente pega ali no Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta sobre esse tipo de prova, qual seria a mais difícil de ser vivenciada, né? Então, o porquê que a gente vive determinadas provas, principalmente essas provas materiais. Kardec responde, né, muito claro que a gente precisa, para saber como que é ser rico, ter todas as posses, e como nós precisamos ser quando a gente não tem nada. E que ambas oferecem caminhos de muitos testes, né? A da riqueza, ela pode nos levar a esses instintos, que a gente poderia colocar eles lá na parábola do joio, ou na parábola dos pescadores, né? Esses instintos que podem nos fazer desviar dos caminhos. Mas, se bem aproveitada, nós podemos multiplicar os talentos, assim como a parábola do talento, a parábola do servo bom e do servo mau, que tem um servo que está ali o tempo todo, né, obedecendo, né, o que foi colocado pelo seu patrão. E a do pobre, né, a do humilde, também enfrenta, porque ele pode não reconhecer, naquele estado que se está, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de mudar, e cair naquele âmbito de só reclamar, de não aceitar, de não compreender. Então, assim, são dois caminhos que são sempre muito difíceis, né? São realmente, como nós estamos, né, no mundo caminhando de provas, expiações para um mundo de regeneração, são provas que nós, como espíritos imortais, precisamos vivenciar. E eu acredito que, através desses ensinamentos que tivemos ao longo deste curso, a gente possa caminhar, talvez, de uma forma mais leve, de uma forma a olhar todas essas questões que acontecem no nosso dia a dia, talvez lembrar sempre de um ensinamento, né? Puxar na lembrança aí um ensinamento dessas parábolas que foi. Porque Jesus não deixou nada mais, nada menos do que ali um código muito amoroso, né? Muito acolhedor. Me faz lembrar também da parábola do... agora fugiu, depois eu lembro. Onde as pessoas se arrependem. A parábola dos dois filhos. Um primeiro, eu vou tentar lembrar, onde o primeiro, o pai pede, vai lá, me ajudar lá. Pai, eu não vou não. Depois ele se arrepende e vai. E depois ele chega para o outro e fala, vai lá, meu filho. Aí eu falo, eu vou, acaba não indo, né? Então, depois Jesus pergunta, né, quem é que o servo, né, que mais serviu. E aí tem uma passagem muito interessante, que acho que não passagem, desculpa, uma mensagem muito importante, que é do arrependimento. Nós temos o tempo todo. Então, o Pai, né, nos dá o tempo inteiro oportunidade da gente se arrepender, oportunidade da gente voltar, da gente caminhar, da gente aprender, né, de voltar para casa, volto a repetir, pelo filho pródigo. Então, ou seja, tem todo um cuidado descrito em todas essas parábolas, mostrando que a gente é muito bem amparado, que a gente está muito bem cuidado pelo Pai. Jesus mesmo disse que ele veio, né, para poder salvar a todos. Disse também que nenhuma ovelha ficaria perdida. Então, isso nos dá um conforto muito grande de saber que, por mais que a gente possa achar que aprendeu, tentar colocar um conhecimento que a gente aprendeu, ou muitas vezes aparece alguma situação no nosso dia a dia que nos faça lembrar disso e a gente pular, ele vai estar ali o tempo todo ao nosso lado, quase que segurando pela nossa mão, nos levando. E aí, voltando, né, ao rico e ao Lázaro, existia um abismo muito grande entre eles,
né, que ele fala, por mais que eu quisesse, não dá daqui para lá. E a gente vê hoje muito pelas literaturas, que a gente, pelos testemunhos de muitos irmãos espirituais, que muitas vezes nós nos encontramos numa distância energética tão grande que eles não conseguem chegar até a gente. Então, eu compreendi nessa passagem, desse abismo, dessa relação que muitas vezes existe entre nós e aqueles que querem nos auxiliar. Então, né, nós já vimos nas palestras passadas que nós temos ali um mentor, né, alguém que está ali nos orientando o tempo inteiro. Então, muitas vezes ele quer nos ajudar, mas nós nos colocamos num abismo tão longe dele que esse auxílio não chega. E a gente fica bravo pra caramba. Puxa vida, agora que eu estou precisando do sujeito, ele não aparece. Mas por quê? Porque existe esse abismo. Muitas vezes a gente está envolto numa negatividade muito grande, a gente está envolto em tantas preocupações que a gente não para e não toma um remédio muito importante que Jesus nos deixa, que é a oração. No Evangelho de Lucas, aparece Jesus muito orante, né? Muito o tempo todo falando sobre oração e colocando a prática da oração no nosso dia a dia. Isso faz com que esse abismo possa ser diminuído, para que nós possamos chegar ou termos o auxílio necessário. Quantas vezes a gente se mostra ali muito preocupado e a gente não se dá conta de que tem alguém muito próximo querendo falar. Pode falar, Adriano. Posso falar, Marcelo? Na verdade, o apoio pediu para falar. Então, eu apoio. Pode falar, Adriana, depois eu falo. Não tem problema, não. Obrigada, as duas. Eu sei que você está explicando essa passagem do abismo, e essa passagem sempre foi uma parte que eu sempre tive muita dificuldade de entendê-la, e você agora está nos trazendo a ideia de que nós construímos esse abismo, né? Nós ficamos numa vibração tão complicada que a gente acaba afastando. Mas ainda assim eu gostaria de te fazer uma pergunta, que é a ideia de que muitos trabalhadores espirituais, benfeitores espirituais, eles chegam até essas pessoas que não estão tão bem, que estão nesses abismos, estão nessas zonas abissais, e eles conseguem chegar lá, até tentar ajudar. Então, você consegue me dar uma ideia um pouco sobre isso? Adriano, o seguinte, muitas vezes, na verdade, eles conseguem ir a todos os lugares, né? Isso é fato, né? Não é à toa que são espíritos superiores, então eles conseguem manipular os seus corpos e chegar onde é necessário. Só que muitas vezes nós não os percebemos nessa zona. Por isso é esse abismo. Talvez não só isso, talvez a gente não colocaria talvez o abismo que a gente vem à mente à distância, talvez fisicamente. Mas a nossa percepção é que fica longe. Então, muitas vezes, eles realmente vão lá, eles passam, tentam auxiliar, né? E a pessoa ainda não está preparada o suficiente para receber aquele auxílio, de percebê-los ali. Aí, muitas vezes, eles precisam utilizar, e eu gosto muito de uma expressão que o Joel sempre aprendi com o Joel, né? Principalmente um pecador salva outro pecador, né? Então, eles precisam, muitas vezes, de alguém muito mais próximo, alguém talvez igual, sabe? De uma forma, isso é algo que eu acredito, é algo que eu, pelo menos que eu aprendi ao longo da minha caminhada dentro do conhecimento da doutrina espírita, para que esses trabalhadores sejam percebidos, né? Então, eu acredito até por isso que existem, né, nós médiums, né, aqui na Terra, para que consiga, através do nosso trabalho, esses irmãos receberem o auxílio. Então, eu acho que a distância, muitas vezes, não está energeticamente, mas muitas vezes uma distância de entendimento, né, de percepção
energética, de percepção de auxílio, mas sim, você tem razão, eles conseguem atravessar essa distância, né, muito, muito fácil. Quem queria falar agora? Marcelo? Apoio? Eu queria fazer só uma colocaçãozinha para a gente tentar aproveitar o comecinho que essa parábola às vezes pode trazer, né, para a gente compreender algumas questões. Eu fiquei me perguntando, quando a gente fez a leitura, né, como que é importante a gente lembrar que muitas vezes a posição que a gente ocupa hoje, né, no plano material, não é uma mesma posição que a gente vai ocupar ou tendenciar, né, no plano espiritual. Então, se você puder trazer isso um pouquinho para a gente, porque às vezes a gente pensa que, hoje eu sou rico, né? E quando eu desencarnar eu vou ter todas as regalias ou todas as vantagens que hoje eu tenho, né, no plano material. Então, se você puder trazer isso só um pouquinho para a gente, para lembrar da responsabilidade que a gente tem, né, de que quando a gente perde essa capinha que a gente está usando aqui, o que movimenta a gente são as emoções, as sensações, então, o que a gente construiu de fato, né? Então, para a gente poder relembrar que a gente aqui é uma coisa que a gente leva para lá, o que a gente construiu a partir dessa experiência que a gente teve aqui. Se você puder trazer isso um pouquinho, por favor. Você falando me veio nitidamente, e aí eu vou falar, acredito que todo mundo que está nesta sala deve ter assistido ou lido Nosso Lar. Cadê a cabecinha assim? Não tô vendo ninguém balançando. Então, tem gente que assistiu, tem gente que já leu o livro. E existe uma passagem do André Luiz que mostra muito isso de quem nós éramos e quando a gente chega no plano espiritual, o que nós somos. Né? Que ele chega lá depois, que ele foi resgatado, né? Que ele já coloca, ele chega no trabalho de auxílio e ele já chega com toda a pompa, não, eu sou médico. Aí eu falo assim, médico aqui você não, meu irmão, que você vai varrer. Não, mas isso não é trabalho de um médico fazer. Então, vem muito nesse, isso ficou muito marcante para mim, essa passagem, e no filme ficou muito, né, muito bem encenado, exatamente colocando isso. Né? E vejo muitas, já tive a oportunidade de ler psicografias, né, em vários livros do Chico, né, e até nos trabalhos, alguns da fraternidade, essa dificuldade, né, que muitas vezes as pessoas detêm aqui quando encarnado, altos cargos, altas patentes, altas regalias que se tinham, e aí volta a dizer, quando a gente chega no plano espiritual, está todo mundo igual, né? Então, ou seja, a gente não leva nada disso para lá, a não ser aquilo que a gente construiu internamente. Então, Jesus sempre falava, né, do reino, né, que a gente procurava o reino dos céus, e naquela época estava todo mundo achando que o reino que ele estava falando era, né, um reino físico, né, todo aquele... Na verdade, existia ali uma esperança muito grande, porque o povo judeu era um povo muito oprimido, e naquele momento estava sendo muito oprimido por Roma, então tinha essa ideia do Jesus Salvador, e o reino que ele tanto falava era o reino interno, exatamente esse reino, né, essas riquezas que a gente transporta, né, ao longo da nossa caminhada, que a gente encarna, desencarna, desencarna, a única riqueza que a gente leva são essas riquezas morais, e que ele ilustrou, volto, né, acho que estou sendo até chato ou muito repetitivo, mas que ele deixou para a gente, codificado ali através dessas parábolas, que é o que a gente vai transportar. Então, assim, você tem razão, Paula. A gente precisa de ter realmente em mente a nossa responsabilidade. E vejo também que na parábola, a gente falando em responsabilidade, exatamente a responsabilidade que a gente tem de compartilhar aquilo que a gente recebe, seja materialmente, né, quando a gente vem imbuído aí, envolto, né, de muitos bens materiais, então enxergar que a gente tem isso também por uma questão de merecimento, não foi simplesmente por sorte, né? Foi de certa forma, a gente mereceu estar naquele lugar, a gente escolheu passar por aquilo, e realmente e entender que isso é um instrumento a ser colocado a serviço. A gente pôde perceber durante essa pandemia, dentro dos nossos próprios trabalhos da fraternidade, e
quanto o bem material é importante, quantas famílias, né, quanto o nosso trabalho aumentou. Está aí a Adriana, a Ene está aqui do meu lado, que, né, para quem auxilia, né, quantas famílias puderam ser atendidas em função do quê? São dos bens materiais, são dessas riquezas que a gente traz consigo e que a gente compartilha. Então, acho esse também é um grande ensinamento que eu levo, né, dentro de todas essas parábolas, essa questão de estar sempre compartilhando todos esses bens. E a gente, quando a gente não os tem, a gente procurar através do nosso trabalho, através entender que aquilo que nós estamos passando, muitas vezes vamos imaginar, né, aquele rico naquela encarnação, no outro ele passa talvez por uma prova dessa para que ele tenha a humildade de saber e de aceitar a ajuda, que até então ele nunca foi ajudado. Então, muitas vezes a gente passa por uma vida recusando ajuda, e muitas vezes a gente também precisa aprender ser ajudado, ser auxiliado. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Sim. O Daniel mandou uma questão com uma pergunta. Tá muito baixo? Porque eu estou ouvindo vocês baixinho. Eu estou ouvindo bem. Tá. Quando se fala dos talentos, eu acho que vai mudar um pouco o assunto. Pode falar. Pode? Quando se fala dos talentos, sempre se coloca quando bem utilizado. Mas também se usa os talentos de forma negativa e angaria-se muitas conquistas nos dons espirituais, próprios do espírito. A utilização é o que nos separa? Daniel, você trouxe a resposta dentro da sua própria pergunta, né? Então, ou seja, a parábola do talento, se a gente for colocar da forma que você trouxe, e se a gente for colocar dentro da parábola do rico e do Lázaro, é exatamente isso. É a forma como a gente utiliza esse talento que vai colocar a gente de um lado ou do outro do abismo. Entende? Então, assim, essa parábola também se conecta muito, porque se a gente for colocar, o rico também tinha muitos talentos materiais que poderiam ter sido colocados a serviço dos menos favorecidos, e não o colocou. Usou somente para benefício próprio, assim que a gente entende na parábola. E o que ele levou para lá? Levou uma vida vazia. Então, sim, você trouxe a própria resposta, né? Você é uma pessoa muito sábia. Então, essa forma, né, de como a gente utiliza esses recursos, você também disse bem, se eu utilizar os recursos de uma forma errada, o que eu vou angariar com isso? Aprendizados que eu vou ter que passar pela forma errônea que eu utilizei determinado recurso que a providência divina me forneceu. Então, a gente não consegue fugir da responsabilidade. Aí, né, até a fala da Paula, né, a parábola do rico e do Lázaro, ou a parábola do talento, ou se a gente for colocar a parábola dos trabalhadores da vinha, a parábola, qualquer uma vai ter, se a gente for colocar, a gente vai ver que Jesus deixa muito claro o quesito da responsabilidade. Então, isso a gente não pode jamais perder de vista, porque nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Falou alguma coisa, Marcelo? Sim, a Adriana quer fazer uma pergunta. Pode abrir, Adriana. Léo, essa palavra merecimento, ela é uma palavra muito difícil para nós, né? Porque sempre quando nós estamos falando de sermos merecedores, a gente tem uma ideia muito pessoal sobre isso. E como você fez uma menção bem generalizada a respeito da posição, né, que o rico tinha na terra e que ele mereceu essa posição, muitas pessoas acabam não entendendo que merecer a riqueza, às vezes, pode ser uma prova. Pode ser não porque ele era ótimo, maravilhoso, então ele podia ter uma vida fácil. Não, é porque ele poderia estar recebendo uma prova difícil para ele de lidar.
Concorda? Então, eu gostaria que você pudesse só falar mais um pouquinho a respeito dessa ideia do merecimento. O que seria o merecimento? Tanto para o Lázaro, que acabou tendo uma vida muito difícil, quanto para aquele que representava a riqueza, né? Que foi o rico. Porque quando a gente fala de merecimento, realmente aí a gente daria até uma outra palestra, né? Porque ela tem esses dois lados. Muitas vezes eu não consigo ter as coisas porque não me acho merecedor. Isso é uma verdade, né? Faz parte da lei. Mas aí é assunto para outro dia. Mas dentro do contexto que você trouxe, né? E ambos tinham merecimento. Mereciam o quê? Fruto da sua caminhada espiritual. Fruto da escolha, né? Por quê? Só o fato da gente encarnar novamente, ter a oportunidade de continuar aprendendo, estando aqui, é um merecimento. Nós sabemos a dificuldade, né? Vários palestrantes espirituais falam que, né, é um espírito ter a chance de reencarnar na Terra é quase que ganhar na loteria. Então, querendo ou não, é um merecimento. Então, a gente tem muita dificuldade com essa palavra, merecimento, porque nós ainda estamos caminhando no entendimento até dentro desse próprio conceito de responsabilidade, desse próprio conceito de que eu sou responsável por minhas ações, porque até então, geralmente, a gente sempre coloca isso no colo de Deus, né? Ele que me colocou nesta condição, então eu não mereço, né? Não merecia estar nessa prova, eu não merecia passar por isso, né? E a gente vê que a questão do merecimento material, em relação muitas vezes à abundância de ter, né, a riqueza, isso também não mostra como realmente uma prova muito difícil, porque a gente vê pelos testemunhos que a gente muitas vezes vê pessoas extremamente cheias de posses, vou usar essa palavra, né, ricos, mas totalmente infelizes. Aquela riqueza não traz nenhum tipo de felicidade para ele. Então, qual foi o merecimento que teve? Como você falou, a prova é muito difícil. Na verdade, no Livro dos Espíritos fala que a prova são de dificuldades iguais. Mas talvez a prova da riqueza seja ainda muito mais difícil, porque é muito mais fácil me perder quando eu tenho muitos bens materiais. É muito fácil, tudo fica muito mais aflorado. A gente vê as pessoas com... eu vou tirar da riqueza material e alçar a condição de poder, que muitas vezes a gente consegue, se chega a uma relação de poder, que muitas vezes está ligado à riqueza. Isso também é uma prova muito difícil, né? Mexe muito com o nosso ego. Mas voltando à questão do merecimento, eu enxergo que está muito ligado à relação do que aquilo que a gente plantou e aquilo que a gente vai colher. Aí volta a lei da ação e reação, da colheita, de várias falas que a gente já escutou ao longo, né, deste curso dos outros, do que aquilo vai ter. Então, o merecimento, neste caso, é em função do que eu preciso como espírito para evoluir. Então, se eu for colocar assim, eu sou um grande merecedor de tudo que estiver ao meu alcance para que eu possa me tornar um espírito ou uma pessoa melhor. Então, eu tenho um merecimento né, aí volto na igualdade, né, que o Pai nos dá, de a gente merecer todas as oportunidades. A oportunidade que é dada ao filho pródigo, que depois de ter gastado toda a grana do pai, né, ter feito a fanfarra, volta e tem direito a tudo de novo. Essa é a relação que eu enxergo do merecimento divino. A gente merecer sempre ter a segunda oportunidade. Respondi ou preciso de... Então, tá bom. Voltando à nossa parábola, nós temos também algo muito importante aí, né? Que é o reconhecimento. Eu acho que aí aí volta, né? Do arrependimento, da parábola dos dois irmãos, dos dois filhos, que eu consegui perceber, né? Através desse diálogo que o rico e o Lázaro têm, né? E Abraão, na verdade, porque Lázaro continua mudo, né? Lá só está usufruindo das benesses, né? Então, quem está assim falando ali é Abraão.
a gente vê uma conversão, a gente vê um arrependimento, a gente vê uma súplica daquele Espírito para com aqueles que ele ama, que ele deixou para trás. Tanto que ele pede, poxa, envia alguém, né, para poder avisá-los. E quantas vezes, né, trazendo aqui hoje para a nossa realidade, quantas e quantas vezes aparecem tantas pessoas em nossas vidas nos avisando dos caminhos que nós não devemos percorrer, e mesmo assim a gente vai e percorre, né? Hoje, né, ao contrário do que está na parábola, né, pede que alguém, né, que alguém que volte dos mortos fale. Então, hoje nós temos a própria doutrina, né, codificada com Kardec, né, trazendo exatamente essa súplica desse rico, para que alguém do lado de lá nos mostrasse como que seria a vida se a gente não tomasse rumos diferentes. E mesmo assim, a gente continua insistindo, né, em pagar para ver. Então, a gente tem a informação do plano espiritual hoje, através né, de inúmeros, né, trabalhadores da seara de Jesus, que hoje, através também de inúmeros médiuns, aí eu vou enaltecer o da nossa casa, né, através da psicografia de Adriana, agora através da psicografia de Jeane, quantos ensinamentos nos é colocado, como a gente pode se modificar, como que a gente pode mudar o rumo, a trajetória da nossa vida, seja através do perdão, seja através das escolhas, né? A Adriana tem um livro, né? Nem tudo é karma, mas tudo é escolha, e a gente volta à questão do merecimento. A gente tem o livro da Jeane, né? Que vai tratar pelo título, né? Então, aí, Jeane, eu que estou, né, viajando aí no título que você vem colocando aí nas redes sociais, dessa metamorfose que a gente passa ao longo da nossa vida e que a gente pode colocar, tudo isso é o quê? É o atendimento, o pedido do rico para que os outros voltassem e falassem para a gente esse cabedal de conhecimento que se tem, que está colocado à disposição. Jesus nos deixou todas essas parábolas, todos esses ensinamentos, todas essas dicas, né? Ele foi um grande facilitador. Já vi, Paula. Paula, é mais fácil você fazer assim, ó, abre aí e fala assim, Léo, quero falar. É mais fácil, porque eu fico olhando assim para cima, muitas vezes você está mais para baixo, assim. Adriana, você estava fazendo para baixo assim, ela está do meu lado direito, você tem que fazer assim, ó. Posso, Léo? Pode, claro, sempre. Aproveitando esse gancho que você está trazendo, da importância da gente ter sempre essa conexão, essas oportunidades que chegam até a gente, tanto vindo do plano espiritual, assim como vindo do plano material, né? E lembrar sempre que esses dois que foram, depois da morte, né, foram colocados em locais tão distintos, não foi por acaso, né? Cada um deles fez uma escolha de vida que os levou até aquela situação. Talvez se o rico antes tivesse voltado a vida um pouco menos para o bem material, tivesse plantado algumas situações as quais os aproximassem, né, do que a gente considera como algo para a evolução, ele talvez tivesse tido outras oportunidades no plano espiritual. Então, assim, é importante a gente saber que as informações vão chegar até a gente, que a gente vai ter várias pessoas, sejam irmãos espirituais, amigos materiais, mas a gente faz as nossas próprias escolhas, né? E são essas nossas escolhas que nos levam até onde a gente vai alcançar nesse plano material, certo? Então não adianta eu dizer assim, mas se alguém viesse aqui me avisar antes, talvez eu fizesse de uma forma diferente. Então, estar atento às oportunidades que são trazidas todos os dias, as oportunidades que chegam até a gente e pensar, fazer uma autoanálise, né? A partir dessas situações. O que eu estou plantando? O que eu estou esperando colher com essa minha plantação? Então, não tentar responsabilizar os outros por não terem nos avisado ou não nos terem modificado antes da gente chegar nas devidas consequências. Não sei se ficou um pouco
confuso, mas o que eu tentei colocar basicamente é, o rico, ele foi para onde ele se levou, né? Ele se colocou naquela situação. Então, ele fez as escolhas materiais que os proporcionaram no plano espiritual ser colocado diante daquela situação. Ele querer proteger os familiares ou aqueles que erravam como ele é uma atitude legal de reconhecimento da necessidade da mudança, de que talvez ele pudesse ter feito diferente. Mas a maior importância é dele perceber que foi ele quem colocou ele mesmo naquela situação. Então, para a gente pensar nisso diariamente, né? Para onde será que eu quero me levar? Para onde será que eu estou me levando com as escolhas que eu estou fazendo? Então, trazer isso um pouquinho para a gente esclarecer isso na cabeça também, se possível. Léo, por favor. Adriana, você queria falar? Ah, o moderador. O Daniel pediu para esclarecer um pouco mais a dúvida dele. Aí ele falou o seguinte: digo que mesmo de maneira negativa, seria positiva e um pouco amoral pensar assim. Exemplo, farei algo muito ruim, mas irá ajudar muitos, já que o errado hoje pode ser certo amanhã. Se tenho muito, posso fazer muito. Falo das riquezas materiais e espirituais. Ele diz que está até tonto tentando entender essa questão. Daniel, meu amigo, vou tentar, de uma forma muito humilde, tentar responder a sua colocação. Realmente a gente vive num mundo de verdades transitórias. Concordo com você, que o que é errado hoje, na visão, e aí muitas vezes em termos culturais, em outro lugar, é certo. Mas nós temos uma linha mestra a ser seguida. Nós temos ali um código, e aí eu posso dizer que desde o início nós como cristãos, ou se a gente for colocar, a gente pode ver essa linha de conduta em todas as vertentes. A gente pode olhar no budismo, a gente pode olhar no taoísmo, a gente pode olhar no hinduísmo. Todas elas vão traçar caminhos, mas que vão levar para a mesma verdade. Então, ou seja, a gente tem latente na gente o que realmente é certo, como aí eu vou colocar, Jesus, através de todas essas parábolas que nós estudamos, ele vem ali o tempo todo mostrando para a gente qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, a gente não pode se basear só nesse fato de que o que para mim é certo, o que é errado hoje, amanhã pode parecer certo. Pode parecer certo, acredito eu, aí é uma colocação minha, que pode ser certo em função dos entendimentos do homem, mas não perante as leis que regem todos nós nesse universo. Então, tem algumas, sim, algumas linhas que elas são retas, não fazem curvas. Então, assim, o entendimento moral, ele é único, ele é muito claro do que nós devemos ou não devemos fazer, como administrar. Aí a gente vai falar das nossas responsabilidades, a gente vai, ao longo desse caminho, a gente vai, até a gente ir descobrindo, nós vamos errando e acertando, errando e acertando, e aí nos vão dar a oportunidade da gente, sabe, aquilatar tudo aquilo ali, de a gente reorganizar tudo aquilo que a gente bagunçou ao longo das nossas existências, mas o caminho a seguir, o que é certo, o que é realmente certo, se a gente for buscar, em qualquer linha vai poder mostrar um caminho. E esses caminhos todos levam para um mesmo lugar. Então, ou seja, que a gente... que lugar é esse? É fazer alguma coisa que não prejudique o outro, que não leve prejuízo, que leve o respeito, que leve a compreensão, que leve a dignidade ao outro, ou que não tire a dignidade do outro. Então, se eu posso falar sobre isso que você trouxe, do que é certo hoje, o que é errado amanhã, para mim está muito ligado à questão, muitas vezes, da cultura. Hoje nós temos essa divisão cultural, a gente aqui é errado. Por exemplo, Jesus, quando veio, tinha sério costume. Vamos lembrar de uma passagem que ali não tinha o costume, por exemplo, não podia fazer nada do sábado. Jesus vai lá e cura uma pessoa no sábado. Colocaria dentro do seu
quesito de que, naquela época, era errado, mas Jesus Cristo mostrou que era certo. Mas é uma questão de costume. Então, ele veio dizendo que as coisas dos nossos costumes são menores do que o bem que eu preciso de fazer. Então, assim, eu não sei se eu consegui responder adequadamente. Se não for, você pode continuar me perguntando. Mas o que eu entendo dessa questão do certo e errado é que, assim, nós temos uma linha mostrando muito claramente o que nós devemos fazer para que a gente possa colher os frutos da nossa evolução moral. Certo? Moderador, tem mais alguma pergunta? Tem. Então, vamos lá. A Adriana quer fazer uma pergunta. Depois tem mais, tá bom? Então, bom, vamos seguir. Termina com o do Daniel. Pode terminar, Marcelo. Obrigada, Adriana. O Daniel colocou mais uma continuação aqui da questão. Aí ele pergunta: então, só existe uma moral adequada, acho que entendi, de acordo com Jesus? Sim, eu, como cristão, no qual elegi Jesus como mestre, concordo assim embaixo da sua colocação. Existe sim uma moral, essa moral que foi nos trazido por Jesus, e como nós, naquela época, nós não tínhamos o entendimento para compreender todo esse arcabouço moral, e ele foi ilustrando através dessas parábolas e deixando para que a gente codificado, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai lendo cada texto desse, a gente vai tendo uma outra visão. Então, acho que se eu li essas parábolas todas hoje, daqui a 5 meses, se eu pegar e lê-las novamente, eu vou ter outros ensinamentos, porque elas são eternas. Elas estão sempre complementando. Na verdade, é um negócio assim, somente um amor muito grande, como Jesus tem por nós, que é capaz de conceber sabedorias que elas serão sempre atuais, independente da fase do tempo. Nós estamos em 2020, se nós estivéssemos em 3020, estaremos continuando discutindo. Por quê? Porque é tanto amor, é tanto acolhimento descrito através de cada uma das palavras que formam cada uma dessas parábolas, que sim, a gente vai ter sempre um entendimento. E aí, como no caso, eu como cristão, eu sempre vou ter o que Jesus nos trouxe como um caminho, uma rota, um roteiro, né, indicando o caminho. Muitas vezes eu não vou querer passar naquele caminho, vou tentar encurtar, vou tentar chegar mais rápido, né, vou tentar fazer diferente do que ele nos trouxe, mas eu vou acabar, né, a experiência mostra que eu vou acabar quebrando a cara e vou ter que voltar e refazer o caminho de novo, né? Então, esse caminho, muitas vezes, Jesus nos deu ali o roteiro para que a gente pudesse, né, evoluir de uma forma mais acelerada, mas cada um evolui a sua própria velocidade, né? Então, isso, o próprio Kardec diz que cada um, quando fala-se de anjos e arcanjos, né, da sua evolução, se eles passaram sobre tudo isso, ele responde que sim, que todos, né, todos que estão, os anjos, né, os arcanjos, passaram por todas as experiências que nós vivenciamos hoje, vivenciamos no passado, iremos vivenciar. Uns evoluíram mais rápidos, outros mais lentos, mas todos seguem o mesmo caminho. Moderadora? Sim. Agora a Adriana vai fazer a pergunta dela. Léo, eu estaria variando se eu entendesse que o fato do rico ter amado, não importa que sejam parentes, não importa que sejam pessoas do sangue, né? Mas o fato do rico ter amado, isso pode ter dado a ele condições de enxergar aquilo que a gente poderia chamar da luz. Por exemplo, ele enxergou o Abraão, ele enxergou o Lázaro. Então, muitas vezes, quando nós estamos vivenciando as nossas experiências, a gente se fixa muito naquilo que a gente faz de errado. E a valorização deste amor dele, mesmo que tenha sido com os familiares, com certeza deu a ele algo precioso. Você entende?
Será que eu estaria variando, pensando assim também? Não, Adriana, esse é um ponto muito, muito bonito dessa passagem. Foi bom você ter trago esse ponto, porque não existe neste mundo nenhum ser que seja desprovido de amor. Todo mundo ama alguém. Concorda? Todo mundo ama alguém. E foi realmente esse amor, né, que ele tinha, e nós estamos entendendo que, assim como o joio está crescendo junto com o trigo, esses sentimentos estão todos emaranhados dentro da gente. Então, aquele amor, realmente, foi um amor que fez com que ele enxergasse, fez com que ele refletisse, fez com que ele se arrependesse daquilo que ele fez e que ele procurasse buscar um caminho diferente para ele e deixar, já que em vida ele não pôde deixar essa herança, ele deixou uma herança material, mas não deixou uma herança moral. Mas ele desejava que alguém voltasse e permitisse que eles tiveram. Então, sim, esse amor é muito importante, esse amor que nós temos. Esse amor que a gente, muito, como você disse, a gente dá muito ênfase às coisas, aos nossos defeitos, e deixamos de olhar a quantidade de virtudes que a gente carrega, a quantidade de talentos inatos que estão adormecidos dentro da gente, e com o tempo adequado ele vai despertar, assim como despertou nele. Então, sim, você tem... É muito válido a sua colocação e a sua observação, e é realmente o que acontece. É por um amor que a gente desperta, muitas vezes, no plano espiritual. Né? É por um amor que a gente tem por alguém, né? Que num momento de desespero, quando a gente está lá vivendo como este rico, né? Dentro do nosso inferno, né? Dentro de toda aquela coisa que nós construímos, né? Quando nós estamos lá, porque tudo parte da nossa construção, né? Isso já foi dito aqui várias vezes, ou aqui nas palestras online, ou na fraternidade, ou outros irmãos já trouxeram, né? Que é o nosso estado, é a nossa consciência que nos leva aos lugares que a gente fica no plano espiritual, e muitas vezes nós somos salvos, né? Aí, lembrando que você nos trouxe também no início, sobre esse abismo, muitas vezes é esse amor que faz com que esse abismo encurta. E ali que a nossa mão lançada, que pode estar tão longe por causa desse amor, não importa que tipo de amor. A gente também não cabe nós, quem somos nós para poder a gente julgar sobre isso, né? Então, isso foi uma outra coisa que Jesus nos deixou muito latente. Mas é um amor, é algo que ele construiu. Ao longo daquela jornada no terreno, ele teve o seu amor, e amor ele nunca é perdido. Esse amor ele sempre é somado, ele sempre é multiplicado. Então, na próxima, ele já vai entender que aquele amor que ele tinha por aqueles que estavam no seu ciclo familiar, ele pode ser aumentado por todos os seres, que é o amor que Jesus nos trouxe, né? Jesus tem um amor, né, que abraçou todos nós, né, de uma maneira universal, uma maneira que, se a gente for meter até a própria igreja, né, aí se eu for trazer o grão da mostarda para uma concepção de entendimento, de ideia, o que era o cristianismo, né? O que eram as ideias que Jesus estava trazendo para aquele momento histórico que se vivia naquela região, dominada ali por Roma e por todos aqueles, né? Aquele monte de deus que os romanos traziam, que os gregos traziam, que os egípcios, né? Lembrando que nós viemos lá, né? Saímos do Egito, né? Como povo. Não era nada, era um grão de mostarda. E olha a árvore que virou hoje. Porque acho que ele traz muito essa concepção. Ela não traz só a concepção do que nós podemos nos tornar como seres, né? Dormimos, né? Como pedra, né? E evoluímos como homem. Então, nascemos pequenos e vamos mais também na própria ideia. Então, isso também cresce no amor. Né? O nosso amor, ele vai o tempo todo, ele vai se multiplicando, ele vai se conectando. Acho que hoje a gente pode usar até como exemplo as nossas palestras. Olha como, né? Como nós conseguimos hoje nos conectar com um número de pessoas muito maiores do que nós nos conectávamos antes da pandemia, digo nós da fraternidade, né? Então,
Hoje a gente está se conectando por muito mais. Esse amor de Jesus por nós, essa acolhida, ela está se multiplicando cada vez mais, seja nos nossos palestras online, seja depois aí com essa dádiva que nós temos hoje da divulgação das palestras de quem não pôde assistir, perdeu, poder ver no YouTube. Então, isso tudo é multiplicação do amor. Esse amor lá de trás que a gente, né, que esse rio que ele demonstrou, que aos poucos ele foi mudando. Então, ao tempo todo a gente está aí revendo a nossa posição de amor. Nós estamos o tempo todo ali caminhando para que esse amor seja cada vez maior. Como Jesus já disse, nós poderemos fazer coisas como ele fez e até maiores. Então, esse acaba sendo o nosso destino. Então, essa parábola, ela tem, assim, esse é um ensinamento muito importante que ela nos traz, do arrependimento e do amor, das nossas ações e das nossas consequências. Então, assim, é muito importante que a gente não tenha sempre isso em mente, de que a gente sempre é amado, que a gente sempre tem oportunidade e que sempre há tempo de a gente se arrepender e pedir por alguém. E, às vezes, pedir por alguém faz com que alguém se chegue até a gente. Marcela, você levantou a mão? Sim, Léo. Leonardo, você veio fechando o nosso ciclo de palestras que fala sobre as parábolas. Sim. E o ponto em comum entre todas elas é o amor, né? E, como você disse, tem entre 20 e pouco e 30 lá, né? Usando da mesma premissa, Jesus falou esse monte de coisa de formas diferentes, né? Você pode dizer para a gente por que falar de tantas formas diferentes para um único povo? Marcelo, tem as implicações que eu poderia citar. Primeiro, do entendimento daquele povo que estava ali. Então, a gente pode ver que ele fala sobre agricultura. Então, ele tem parábolas que vai falar do vinhateiro, vai falar, né, do semeador. Depois, ele fala de pesca. Então, ele vai adequando a linguagem daquele povo que estava ali. E fazendo a alusão, né, ao semeador, existiam vários tipos de terreno naquele momento que estavam aptos a receber essa linguagem. Então, a semente ela foi sendo colocada de acordo com que cada terreno conseguia receber. Se ele falasse somente uma única parábola, a gente ia ficar, muitas vezes, sem muitos pontos de vista. Lógico que cada uma a gente poderia ficar falando um ano sobre ela, a gente não alcançaria todo o potencial que ela tem de ensinamento. Mas a forma como ele trouxe de formas diferentes, e muitas delas ligadas sempre, muito, se a gente, como você bem disse, né? O amor permeia todas elas, é o objetivo final de todas elas, mas é uma forma de se fazer entendível. Então, eu entendo que, assim, em cada fase da nossa vida, uma palestra, uma parábola dessa vai fazer sentido naquele momento que nós estamos vivendo. Então, determinado dia, a gente vai ler uma parábola e fala assim, puxa, exatamente isso está acontecendo na minha vida. Amanhã vai vir uma outra parábola que a gente vai trazer um ensinamento. Então, todas elas, nas suas entrelinhas, trazem ensinamentos para fases diferentes que a gente vai viver ao longo da nossa jornada. Diferentes em termos de realmente de buscar uma orientação, um conselho, de sentir esse amor de Jesus por nós. Essas palavras elas são tão impregnadas que só da gente ler em voz alta a gente consegue perceber esse amor. Pode continuar, pode falar. Você disse que Jesus ele semeou em cada campo a semente que ele achava correto, né? Então, ele usava da intuição dele mais avançada para poder falar a coisa certa, para a pessoa certa, é isso? Na hora certa também? Sem dúvida. Jesus era um grande médium, né? Ele também trazia com ele a companhia de seres extremamente superiores, e ele trazia a verdade dele. Só a verdade dele já era suficiente, né, de toda a sua bagagem espiritual para poder entender ali, em cada contexto. E se a gente for colocar cada parábola que foi colocada,
ela sempre vinha de um ensinamento, vinha de uma pregação, vinha de uma indagação, sempre em caminhos diferentes. Tanto que existe né, a mesma parábola em 2 ou 3 evangelhos, uma parábola só consta em um, porque elas são constituídas de locais diferentes. Muitas das parábolas foram ditas para a multidão, algumas foram faladas somente aos discípulos. Muitas vezes os discípulos não sabiam, perguntavam, você tem ideia, os caras estavam ali junto, e muitas vezes eu assim, mestre, eu não entendi, explica de novo, fala de forma diferente. Então, ele ia sempre trazendo essas parábolas dentro do conhecimento do que cada um de nós estamos aptos naquele momento a receber. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui é exatamente entendendo de uma forma diferente. Amanhã vai vir um outro, vai falar de outra forma. E muitas vezes sobre a mesma parábola. Então, se a gente fala a mesma parábola de várias formas diferentes, ele teve que deixar várias para a gente ter muita oportunidade da gente conseguir se melhorar. Mas, sim, ele era muito intuído, era um ser muito sábio. Ele tinha uma sensibilidade, aí eu acredito, que tinha muito da sensibilidade dele do que aquele momento, né, aquele agrupamento, por exemplo, no Sermão da Montanha, não é uma parábola, né, mas é um conhecimento que ele não deixou. Ele sabia que naquele momento aquelas pessoas estavam ali prontas para poder ouvir aquilo, para entender, para poder compreender, enxergar naquilo ali de que elas estavam sendo amparadas, que elas, né? Então ele estava deixando ali todo como que eu poderia dizer, todos os presentes, né, que ao longo da nossa existência que nós podemos colher, ou todos os frutos ao longo da nossa jornada, né, seguindo os caminhos morais que eles estavam deixando, o que nos espera? Ele deixou colocado na frente, olha aqui o objetivo, aqui, olha o que pode ser colhido por vocês, por todos nós, ao seguir esses caminhos. Então, eu concordo com você de que ele realmente era intuído, ele usava toda a sua sabedoria, todo o seu código moral, e de uma forma muito humilde, porque Jesus, ele falava de uma forma muito simples. Ele poderia, como aos 10 anos, estava lá no meio dos doutores da lei, né, quando Maria perdeu, ficou lá caçando Jesus, e onde está Jesus? Jesus estava lá falando de igual para igual com aqueles que estavam ali. Mas ao povo, aquele que ele muito amava, ao povo que ele veio para realmente transformar, ele falava numa linguagem que todos pudessem entender. Pode falar, Marcelo. Eu não sei as outras pessoas, mas quando eu leio as parábolas ou quando eu ouço vocês falando, eu sinto a voz de Jesus muito firme na fala dele, sempre muito firme. Se for um questionamento que você achar desnecessário, você pode não responder, mas quando ele falava essas coisas dessa forma, que tocava as pessoas de forma tão profunda, ou no momento ou após, ele estava falando com lucidez ou ele estava falando sobre intuição? Essa foi a pergunta anterior. Não, fala de novo, que eu não entendi o finalzinho da sua pergunta. Quando ele falava dessa forma, ele estava falando com lucidez, com clareza, porque ele era revestido de toda essa clareza, ou ele estava falando sobre uma forte intuição? Você entende? Marcelo, aí é Léo respondendo, sabe? Na minha pequena sabedoria frente do mestre. Mas eu acredito que as duas coisas, sobre uma forte intuição e sobre a sua forte conhecimento. Acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. Ele uma coisa ali de Jesus não andaria separada uma da outra. Tá. As perguntas foram encerradas, Léo, e antes de você fazer a oração, a Giane gostaria de dar um recadinho no final, tá bom? Tá bom. Por favor. Obrigada. Então, assim, aí eu concordo, Jesus falava isso de uma forma muito, muito, muito firme. Como eu disse, aquele que ama, ele não vai ter somente uma palavra amorosa, né? Um pai tinha, porque eu não sei se ele está vivo, eu realmente não sei se ele continua encarnado, se desencarnou, mas foi um grande nome da educação, que é o Isamitiba, que ele fala, né? Quem ama, educa. Acho que era título até de livro dele. Se alguém o conhecer, depois fala se eu estou certo, se eu estou errado aí. Mas é o que Jesus falava. Ele falava com muita firmeza, quando precisava de ser firme, porque a mensagem precisava e precisa ser muito grafada
em nossas almas dessa relação, dessa conduta moral, né? Ele sempre mostrava, assim como nesta parábola especificamente do rico e do Lázaro, as consequências das nossas ações fora, né, desse código moral, como em todas as outras. Ele também, quando faz essa comparação, a do joio e do trigo, ele fala que o joio será ceifado, né? E, enfim, se a gente for colocar, ele sempre dá uma ênfase muito forte nisso. Por quê? Porque ele quer que a gente, ele quer que a gente tenha atenção de quais são as consequências que nós teremos na nossa caminhada destas escolhas fora desse caminho. Então, ele está ali ainda, de uma forma amorosa, dizendo, aí volto a falar, não vai por esse caminho, meu filho. Esse caminho vai te levar a choro e ranger de dentes. Mas a gente tema em seguir. Então, sim, eu concordo com você, eu também tenho essa mesma percepção. Cada vez que eu leio cada palavra de cada parábola, eu sinto muito forte essa energia do mestre, revestido de todo esse carinho, de todo esse cuidado. Me sinto amparado, me sinto sempre o filho pródigo, sabe? Voltando para casa, Jesus me abraçando, dizendo, olha, que bom que você voltou, que bom que neste momento você atinou para isso, porque a gente acha que muitas vezes a gente vai ser filho pródigo, né, ao final da vida. E a gente está sendo filho pródigo o tempo inteiro a gente está se fazendo uma besteira e está se reconhecendo e voltando. Ele está sempre ali de braços abertos, sempre está ali mostrando que existe o caminho, que a gente pode fazer diferente. Nessa parábola ele nos traz aí, né, pelo amor que ele tem pelos outros, esse rico, ele se converte. Então, o que acontece? Ele deixou algo eternizado para nós. A gente já leu isso nas vidas passadas, a gente está lendo agora, nós leremos nas nossas próximas. Pelo menos eu acredito que todos nós vamos continuar neste caminho, né? Ninguém vai querer se perder, né? Todo mundo está querendo se modificar, mas a gente vai sempre ter ecoado dentro de gente esse amor profundo que ele nos trouxe e que o tempo todo ele sempre se referenciou como o amor do Pai, né? Ele deixou essa oportunidade, todas essas parábolas, para dizer que nós temos um Criador que está o tempo todo cuidando da gente, o tempo todo nos dando as oportunidades necessárias para que a gente se sinta amado, que a gente se sinta merecedor, porque nós o somos, porque nós somos feitos para sermos a imagem e a semelhança do Criador. Então, nós temos por merecimento a felicidade, nós temos por merecimento ter uma vida próspera no sentido da abundância, não abundância só material, mas uma abundância de sentimentos, de felicidade. E muitas vezes nós nos privamos disso por não nos sentirmos merecedores. Então, da mesma forma que este rico, ele de alguma forma, ele foi merecedor da atenção, né, de Abraão, porque Abraão remeteu a atenção e trouxe eles aos ensinamentos, nós também temos o merecimento de, ao tempo todo, receber essas mensagens, receber as bênçãos do Pai, receber todo o amor que ele nos oferta. Independente das coisas que a gente pratica, nós sempre teremos o nosso retorno garantido. Então, assim, eu gostaria de deixar hoje, como o último palestrante deste curso, né, que ficasse gravado em nossas almas esse amor de Jesus, esse amor do Pai, esse acolhimento que ele nos dá, através de inúmeros mensageiros que continuam o tempo todo, né? Hoje não vai ser o último, né? Nesse momento estão chegando inúmeros ensinamentos em todo ordem, para cada uma, né, das suas raízes, seja no hinduísmo, seja ao tempo todo está chegando. Para quê? Para que o Pai ele consiga atingir todos os seus filhos e termos a certeza de que nós seremos sempre amados e amparados.
Então, essa certeza que eu gostaria que todos nós levássemos nessa noite, que possamos levar ao nosso sono, que nós somos muito, 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 muito amados pelo Pai, e Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, independente das nossas escolhas, sem nenhum julgamento. É isso que eu desejo a todos nesta noite. Giane? Marcelo tinha levantado o dedinho. Ah, não vi, Marcelo. Não? Não, o recado que eu queria dar é porque, como o Leonardo acabou de dizer, né, hoje a gente encerra esse curso sobre as parábolas. Então, a gente começa um novo semana que vem. A Adriana está colocando aí no chat para vocês que a gente vai começar um ciclo de palestras sobre as leis divinas trabalhando em prol do amor. Então, nós teremos aí 8 palestras, a nossa última palestra vai ser no dia 11 de dezembro, e aí quem quiser dar uma olhada aí no chat nos temas, são baseadas, né, nas leis divinas que a gente tem no Livro dos Espíritos. Era só isso. E aí, a gente já se encerra aí para nossos últimos segundos, minutos deste curso, mas é importante a gente lembrar também que essas parábolas e todo esse amor, ele vem num momento muito oportuno, que a gente vai se aproximando do Natal, vai aproximando dessa data que a gente tanto espera, desse renascimento do menino Jesus em todas essas casas. Então, é tempo da gente colocar todo esse amor que nós sentimos hoje, ao longo deste curso, ao longo de cada palestra, né, na expressão dentro de nossas casas, nos nossos convívios. Então, acredito que, assim, realmente como Deus escreve certo por linhas tortas, né? Esse curso veio exatamente assim, num momento muito propício, por tudo que nós vivemos ao longo deste ano de 2020, que foi um ano ímpar, acho que na história recente da humanidade, onde fomos colocados a provas, né, todos esses relacionamentos, todas as nossas formas de ver o mundo, de forma de se relacionar, e veio muito casar com esse momento agora de nós já estarmos aí já na portinha desse evento que ele é tão importante para todos nós cristãos. Então, que a gente já se coloque nesse espírito natalino, nesse espírito da chegada, né, do nascimento do nosso mestre, e que esse amor trazido ao longo dessas palestras possa realmente nos embalar para o Natal. E já que eu estou falando de Natal, eu vou pedir ao nosso mestre Joel que encerre a minha palestra de hoje. Depois, você vai falar ou você vai querer que encerre depois? Ah, você não quer fazer a oração? Tá bom. Então, eu vou pedir a sucessora dele, a Adriana. Joel, isso não vale. Mas faço de muito grado. Jesus, acho que em cada coração, daqueles que aqui estão, existe muita gratidão, porque no momento em que vivemos, falar de amor, acolhimento, amparo do nosso Mestre Jesus a cada um de nós é mais do que fortalecedor. Por isso, Jesus, queremos agradecer por todas as oportunidades em que estamos vivendo, sejam elas boas ou não tão boas, mas que estão nos fortalecendo em nossas crenças, em nossos ideais, em nosso amor fraternal e familiar. Porque o que mais nós tivemos nesses últimos meses foram oportunidades de nos conhecermos aqueles que estavam ao nosso lado, conhecermos a vida, conhecermos o Pai em nós. Apesar das dores sofridas, ante as dores que enxergamos em
pessoas amadas ou em pessoas desconhecidas. Ainda assim, nos colocamos como alicerces para nós e para elas, buscando-nos aquele ser cristão que há em nós. Por isso, Jesus, gratidão. Gratidão porque o Senhor sempre está conosco. E gratidão, Jesus, por nos darmos a oportunidade de estarmos com o Senhor. Assim seja.